Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo da escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és. Eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Olá, seja bem-vindo aqui mais uma vez ao nosso programa. Hoje nós temos uma conversa muito importante com a nossa convidada, que você vai conhecer daqui a pouco. E nós vamos falar um pouco sobre lidar com pessoas que têm transtorno do espectro autista. Esse é um desafio muito grande, há um trabalho de conscientização no Brasil, em muitos lugares, mas ainda existem muitos desafios a serem enfrentados
no convívio social, no convívio familiar. E então, se você passa por isso, fica ligado aqui na nossa conversa, porque ela vai ser muito importante para você. Então, para a gente começar, Rebeca, já falando o seu nome, só se apresenta para nós de quem você é esposa, quem são os seus filhos, para o pessoal te conhecer um pouco melhor. Meu nome é Rebeca, eu sou casada com o Cleverson, mais conhecido como Keké. É sério? O nome dele é Cleverson? Cleverson. Pois é, eu tô descobrindo agora. Então, a gente já começou a nossa conversa com grandes descobertas aqui. E nós temos 2 filhos, né? O Davi, é o mais velho, com 9 anos, que está no espectro autista. E o André, com 4 anos. E a gente já conversou bastante, né, sobre isso e os desafios, né, a respeito disso, mas só para o pessoal ter uma ideia, assim, olhando para sua própria experiência, porque às vezes para alguém ouvir a história de outro é transformador, né, ajuda as pessoas a entenderem. Como é que foi para você e para o Keké o processo do diagnóstico, de descobrir, né? Existem certos comportamentos que levaram vocês como família a buscar uma ajuda médica para descobrir o que estava acontecendo? Então, nós nunca suspeitamos de nada, né, em relação ao Davi. Eu sempre ficava observando o desenvolvimento dele baseado no desenvolvimento dos filhos de amigos que a gente tinha. A gente tinha um grupo de amigos que as crianças eram mais ou menos da mesma idade, o Davi era o mais novo. E eu via que aquelas crianças iam desenvolvendo no determinado tempo e o Davi demorava mais um pouco. Começou com a fala, né? Eu levei numa fono e a fono, ele estava com 1 ano e 7 meses. A princípio ela falou que não via problema nenhum, que estava desenvolvendo e que era para continuar estimulando em casa, estimulando dentro do carro enquanto andava. E aí eu fiquei tranquila. E durante esse tempo o Davi começou a fazer muita pirraça e a bater a cabeça no chão, na parede, quando ele ficava muito frustrado. E aquilo me deixava irritada, né? Uma pirraça muito forte. Sim. E a minha prima, a Mariana, ela formou em psicologia e é muito amiga de uma psicóloga aqui em Valadares que trabalha com crianças, né? Que é a Natália. Uhum. E um dia lá em casa, ela viu o Davi batendo a cabeça no chão. E ela assustou, olhou pra mim e falou assim: Rebeca, você já procurou saber por que o Davi bate a cabeça no chão? E ele batia assim, batia com bastante força pra doer mesmo, né? A intenção era doer e aquilo eu ficava doida. E eu falei, eu conversei com a pediatra, já procurei na internet e eles, né, falam que pode acontecer. Uhum. E eu fiquei tranquila, mas isso me dá um incômodo, né? Aí ela falou, leva o Davi na Natália, porque a Natália tem um programa, né, de emoções que eu acho que vai ser bom para ele. Eu tô sentindo que ele não consegue entender as emoções dele. Falei, tudo bem, vou marcar um horário com a Natália. Marquei um horário com a Natália me ouviu primeiro, depois avaliou o Davi. Assim que ela avaliou, falou, olha, vamos trabalhar com ele aqui, eu vou te dar alguns mecanismos para lidar com a pirraça dele e vou trabalhar com ele para ele aprender a se comunicar da forma correta sem fazer a pirraça. Só que a primeira coisa que você precisa é levar numa fono, porque ele tá com a fala atrasada. Mas eu já levei e não, né? Não deu nada, Não né? deu nada, ela não, mas ele tá com a fala atrasada. Então, esse foi o primeiro sinal. Comecei a levar na fono. E aí, nesse meio período, foi um período de 6 meses que eu tava levando na fono e na Natália, na época, as duas. Elas conversando entre si, avaliando o Davi. E durante esse tempo, o Davi, com 1 ano,
1 ano e 11 meses foi quando eu comecei a fazer esse tratamento. Então, a partir dos 2 anos, ele já começou a aprender o alfabeto sozinho e a ler. E com 2 anos e meio, ele já lia. E isso é denominado hiperlexia. Então, é mais um sintoma do autismo, Entendi. né? Nisso, elas conversando, a Natália sentou comigo para me dar um retorno sobre o trabalho que estava sendo feito e falou que queria que eu procurasse um psiquiatra para afastar a possibilidade do autismo. E na hora eu até olhei para ela e falei, não, Te assusta, não tem né? nada a ver. Aí ela, não, foi quando ela me explicou que o autismo tem vários graus e que o Davi, se fosse realmente autista, ele estaria enquadrado no nível 1 de suporte, que é o mais leve. E eu fiquei muito chateada naquela hora. Eu falei, eu não volto mais na Natália. Mas levei, o médico na hora falou, isso eu não posso falar com certeza, fechar o diagnóstico agora, porque a gente precisa de um tempo, mas todos os sinais me levam a crer que sim, que é transtorno do espectro autista. E só que a gente precisa trabalhar ele com as terapias para ele ter um desenvolvimento para a gente ver se é isso realmente. Eu falei, eu vou trabalhar o meu filho, mas é para provar para todo mundo que ele não é autista. E assim nós começamos, colocamos na terapia ocupacional, ele precisava de fono 2 vezes por semana, então nós colocamos em outra fono, né? Ficou com 2 fonos. Trabalho com a Natália, trabalho com a terapeuta ocupacional e aí não teve jeito. Isso foi realmente esse diagnóstico, né? E pra gente no início foi bem difícil, foi muito doloroso, porque cria aquela sensação de que tiraram aquela criança que a gente conhecia e colocaram outra criança no lugar. E como o Davi era muito novo, 2 anos, prestes a fazer 3, a gente não tinha uma perspectiva de como seria no futuro, porque hoje em dia a gente vê muitas pessoas adultas que são autistas, hoje que a gente conhece os sintomas, a gente percebe que elas têm vida normal, vivem na sociedade, são aqueles esquisitões. Mas quando a gente descobriu, a gente não sabia como eram essas pessoas. Então, a gente não tinha uma perspectiva de futuro. Como ele seria no futuro, né? E isso trouxe uma tristeza muito grande pra gente, né? E a gente precisou se tratar também, né? A gente precisou procurar psiquiatra, psicólogo. Porque é o que o pessoal da comunidade autista chama fase de luto. É como se a gente tivesse perdido um filho e ganhado outro, sem conhecer esse novo. É interessante. Isso. E aí a gente foi passando, né? Passamos a fase do luto, primeiro da negação, foi antes do diagnóstico que a gente negava, depois a fase do luto e depois a fase da aceitação. É quando a gente começa a aceitar. E hoje vocês estão em qual fase? Não, hoje a gente está na fase tranquila. Fase tranquila. Após a aceitação, hoje o Davi já sabe, né, que ele é autista, ele já sabe algumas dificuldades que ele tem, ele sabe também que muitas características boas que ele tem são em decorrência do autismo, né? E a gente hoje consegue lidar com essa situação muito tranquilamente, a gente consegue falar. No início a gente não conseguia nem conversar com os nossos amigos, a gente demorou muito tempo para contar para as nossas famílias, para os nossos amigos, a gente demorou um bom tempo. E aproveitar isso, né? Meus filhos convivem com o seu na igreja, né? A gente é da mesma igreja. E eu achei o quanto que é importante essa comunicação, né? Porque até os meus filhos, ao se relacionar com o Davi, eles sabem. E a minha filha, eu acho bonito às vezes assim, que ela compreende algumas coisas. Ela fala... não há aquele apelo das crianças, você fez isso porque você fez aquilo e aquilo outro. Não, há uma compreensão. Então é muito importante tanto ele saber quanto os demais, né? Sim, até ele saber quais são as dificuldades dele,
é bom até para ele explicar. Porque tem hora, assim, o transtorno do espectro autista, uma das características grandes é a dificuldade de interação social. Uhum. Então, acontece várias falhas, né, nesse processo. Então, vai ter hora que ele tá brincando, vai ter hora que ele vai querer simplesmente, do nada, parar, sair de perto. E isso, né, a criança sabendo, a criança que é autista sabendo, e as outras que interagem sabendo também que isso pode acontecer, fica mais fácil esse convívio, né? Sim. Hoje, depois de muita terapia, o Davi consegue lidar com esse vínculo social muito mais fácil. Mas no início, às vezes estava no aniversário e eu batendo papo com outras mães, do nada ele chegava, mãe, vamos embora. Eu falei, mas é aniversário de criança, tem um monte de brinquedos, os meninos normalmente choram para ir embora. Sim. E ele não. Quer ficar lá até o final. Ele gastou o social dele, ele quer ir embora. Sim. Então, é importante, né? Eles saberem e eles levam com muita leveza, né? As crianças lidam com isso muito mais fácil do que nós adultos. Sim. Isso é muito importante. A gente vê que tem esses desafios, né? Que se enfrenta, mas ele sabendo e as pessoas ao redor sabendo, isso ajuda muito no convívio. Você falou um pouco, né, desses desafios que envolve a questão do relacionamento social. Sim. E hoje, assim, as pessoas têm dificuldade em entender como é que vocês enfrentam tudo isso, assim, vocês como família, o cuidado no dia a dia e essa questão dessa falta de relacionamento social. Como é que é para vocês isso? A gente tenta se colocar no lugar das pessoas primeiro, né? Uhum. Que as pessoas realmente elas não entendem. Quando o Davi era menor, que a gente ainda estava na fase da dificuldade de aceitação, era muito mais difícil, porque às vezes o som estava extremamente alto, o som estava incomodando muito, ele tampava o ouvido, eu não queria que as pessoas soubessem, né, que ele era autista, com medo do preconceito. Eu tirava a mão, e aí ele ficava agitado, e aí, porque ele se desregulava. Então, assim, a gente ficava incomodado com o que os outros iam pensar, porque as pessoas julgam, né? É isso que eu ia falar, assim, o povo fica ao redor, assim, e acaba apontando como se fosse um problema seu ou do esposo de criação, né? Sim, e não é. sim. Não é. Aconteceu até um caso, né, lá na igreja, assim, de algumas pessoas comentarem: mas os meninos da Rebeca não ficam quietos dentro da igreja. Eu falo assim, gente, é difícil lidar. Muitas vezes não é só a questão do não ficar quieto, do não obedecer. É uma desregulação que passa, né? Eu tento levar para a igreja, sentá-los no banco, fazer eles prestarem atenção no que está acontecendo, né? Porque muitas mães levam brinquedo, levam coisa para desenhar. Não que eu acho que isso está errado, mas a minha concepção é que eu quero que eles aprendam a se comportar dentro da igreja da forma correta. Sim. Então, muitas vezes o som vai estar alto, pode incomodar. Às vezes uma etiqueta da roupa pode estar incomodando. Então, sim, traz algumas... uma reação, né, das pessoas diferente, de comentar, de falar. Então, assim, eu tento me colocar no lugar das pessoas, falar assim, não, elas não conhecem e deixa pra lá, né? Talvez até você pensar assim, eu imagino muito isso às vezes. Eu vou me colocar no lugar das pessoas e eu também vou imaginar que eu não vou fazer a mesma coisa depois. Porque a gente aprende, né? Sim. E a gente tem uma dificuldade muito grande, nós seres humanos, né? A gente acaba querendo dar opinião sobre tudo. Sim. E a gente acha que tem a resposta pra tudo. E a gente não sabe de tudo, né? E é bom a gente se colocar no lugar dos outros e eu mesmo me imaginar assim, eu não vou fazer o que os outros estão fazendo. Sim. Pra eu poder compreender o que tá acontecendo, né? É até bom a gente ter essa conversa com os nossos filhos, né, sobre isso. Sim, a gente falar que às vezes aconteceu aquilo ali é porque a gente não sabe o que aconteceu com aquela pessoa naquele dia. Às vezes a pessoa chega perto da gente, passa direto no cumprimento, assim, nossa, pessoa sem educação. Não, às vezes ela tá com um problema tão grande ali que ela passou direto por você sem te ver.
né? Aham. Isso pode acontecer. E no caso do Davi é isso. Acontece dele ter algumas atitudes que muitas vezes para outra pessoa é incompreendida, mas eu tô ali, eu esqueço, Aham. foi um trabalho, Eu porque imagino. normalmente a gente preocupa com o que os outros estão pensando, mas eu tenho que esquecer o que os outros estão pensando, me assentar com ele e tentar preocupar com ele, Uhum. né? Ele se regular, ele ficar bem, agora tá bem? Então tá, então vamos prosseguir aí com o que a gente tem que fazer, É né? muito importante. É difícil não imaginar o que os outros pensam sobre É. nós, mas é um exercício. É, Demora. Eu já passei demora. muito por esse exercício de pensar, eu não posso me importar com o que os outros estão pensando, né? Aquela ideia, né? O que mais importa é o que Deus pensa a nosso respeito, né? Sim, E além desse desafio social, você tem outro filho, sim, o André, isso. e vocês devem ter também desafios na vida familiar, né? A dinâmica familiar. Quais foram as mudanças assim que vocês sofreram dentro da dinâmica da família e que você precisou se adaptar dentro desses desafios aí que foram surgindo? A rotina mudou, né? A partir do momento que a gente teve aquela conversa com a Natália, que a Natália falou da possibilidade de um diagnóstico, a gente já precisou mover a casa inteira. Na verdade, no início, eu que levava para as terapias todas. Então, era praticamente todos os dias, fora escola, fora um esporte, porque ele precisava desenvolver a coordenação motora também. E eu comecei a ficar sobrecarregada. E o psiquiatra olhou para mim e falou, não, você não pode lidar com isso sozinho. O que é pai? Ele precisa entrar nessa também. E aí nós sentamos, conversamos, ele prontamente, não, vou levar, né? Porque eu tenho um pouco mais de facilidade que eu trabalho só na parte da tarde. Uhum. O que é? Como é dono de negócio, trabalha o dia inteiro, se Sem bobear à horário, né? noite, né? E então, assim, ele teve que abrir mão também no serviço dele, de tempos ali, para poder levar o Davi. A gente dividiu as terapias, dividiu os compromissos. Então, movimentou a casa ali. Movimentou também a questão de ter que diminuir tela. Então, a gente precisa lidar, né, com ele. Ele gostava muito de letras e números, né, com a hiperlexia. Essa questão de letras e números é uma coisa que fascina, né, a criança que tem hiperlexia. Então, a gente precisou lidar ali, diminuir. Tudo que saía para comprar brinquedo, ele queria qualquer coisa que tivesse letra e número. Legal. Aí, então, a gente precisou... E aí, quando o André chegou, porque ele já chegou depois desse diagnóstico, né, a gente precisou fazer outro remanejamento. Porque, a princípio, o André via, né, meu pai sai com o Davi, minha mãe sai com o Davi... E eu fico em casa. Uhum. E ele começou a querer chamar a atenção. Então, a gente precisou dividir o tempo do André com o Davi. No caso, o tempo do Davi com o André, né? Sim. E remanejar isso. Aí, a gente, né, precisa levar ele para um esporte também, para ele sentir Dar atenção pra que ele, ele né? também está saindo de casa com o pai ou com a mãe. Então, assim, a dinâmica... A gente precisa estar sempre cuidando para não supervalorizar o transtorno do Davi, não supervalorizar o André porque ele é o pequenininho da casa, Sim, o mais novo, né? o mais novo, o caçulo, o engraçadinho, e ao mesmo tempo a gente conseguir lidar com isso, porque muitas vezes é difícil para o André também lidar com as dificuldades do Davi, né? Apesar dele querer imitar o Davi até nas dificuldades. Imagino. E aí acaba que é o contrário, né? O mais novo fica, às vezes, com ciúmes do mais velho, né? Sim. Por causa desse tratamento, de tudo que ele tá passando, e Sim. acaba exigindo mais atenção de vocês. Isso. E assim, você tem toda essa questão social, a dinâmica familiar, e eu queria que você me falasse um pouco, assim, de você vivenciando isso. Para você, quais que são os maiores equívocos das pessoas, assim? A maior dificuldade delas é em entender essa sua dinâmica de vida. O que as pessoas mais, talvez, erram nesse sentido? Primeiro erro
é as pessoas quererem que todas sejam iguais. É a primeiro grande equívoco. O autista, a única diferença dele para pessoas neurotípicas, a gente chama pessoas que não têm transtorno nenhum de neurotípicas, né? Pensar, o cérebro funciona de forma diferente, né? Então, o cérebro do autista funciona de uma forma totalmente diferente das pessoas neurotípicas. Então, ele não vai gostar das mesmas coisas que pessoas neurotípicas, ele não vai lidar com todas as situações da mesma forma. Algumas dificuldades, entender ironias, entender metáforas. Então, muitas vezes a gente vai fazer uma brincadeira e o autista não vai entender. Ou então ele vai rir atrasado, né? Muitas vezes o autista vai passar direto por você, sem cumprimentar, e tudo bem. Para ele não foi uma ofensa, né? E aquilo a gente lidar com... Nossa, a pessoa passou por mim e não cumprimentou. Sem educação, né? A gente vai dando nome para as coisas, né? Então, eu acho que esse primeiro grande equívoco, né? A gente não pode lidar com essas pessoas achando que elas precisam ser igual a nós. Sim. Segundo grande equívoco é achar que eles não entendem as coisas, né? E isso eu falo para autistas de todos os graus, né? Até aqueles que têm graus mais elevados. Porque eles entendem tudo o que está acontecendo em volta. Eles realmente entendem. E, às vezes, você fala uma coisa de um autista achando que ele não está entendendo, denigre, faz um comentário maldoso, mas ele entende, ele se sente mal com aquilo. Mas ele não consegue lidar com aquela dificuldade dele, né? Muitos autistas hoje não tiveram tratamento na infância. Então, eles vão ter mais dificuldade ainda de lidar com as dificuldades do que aquelas pessoas que vêm, igual o Davi, desde a infância, desde 2 anos ele está tratando. Estava até vendo sobre isso, né? De como tem que começar cedo. Sim. E antes não se falava tanto, né? Sim. Ninguém nem imaginava. Sim. Né? Hoje é uma outra realidade. Assim, Quanto né? mais cedo começar o tratamento, mais fácil é para lidar com as dificuldades. Então, muitas vezes as pessoas acham, ele não entende. Não, deixa ele aqui, cartinha branca, que não entende. A gente chama de cartinha branca, né? Aquela pessoa que não entende o jogo, café com leite. Então, assim, tudo que você faz, tudo que você fala, a pessoa entende. Ela sabe o que é que está acontecendo. Ela só não está interagindo, né? É essa questão. E isso eu acho muito importante, principalmente dentro da igreja. Porque muitas vezes a gente acha que a pessoa autista, principalmente com graus mais elevados, elas não entendem o evangelho. E elas entendem o evangelho. Fora que o amor de Deus, né, e o mover do Espírito Santo são coisas inexplicáveis até para nós. Necessário, né? Para todos. E necessário para todos. Então a gente precisa sim pregar o evangelho para essas pessoas. Sejam elas crianças, adolescentes ou adultas. Então, esse é um outro grande equívoco que eu acho. A gente precisa estar muito presente na vida das pessoas, na questão espiritual também, né? Para saber que elas também podem ser salvas através do mover do Espírito Santo ali. Sim, entender que elas estão ali dentro da igreja e que os que estão ao redor precisam entender que essa criança tem suas dificuldades, ou o adulto, né? Sim. Mas ele precisa ouvir tanto quanto aquele que está sentado ali. E talvez o que está sentado, parar de prestar atenção no que está acontecendo aqui, prestar atenção na mensagem, né? E pedir a Deus para aquela mensagem tocar outras pessoas, né? Sim. Às vezes, o autista, para estar conseguindo ficar sentado ali e ouvindo a palavra, porque o autismo ele vem junto com várias outras comorbidades, e uma delas muito comum é o TDAH. E aí, às vezes ele é autista, está se movimentando e tem o TDAH que não consegue ficar parado, né? Sim. Então, muitas vezes, para ele conseguir prestar atenção, ele está se movimentando e fazendo algum barulho ou alguma coisa que possa incomodar alguém que está do lado, mas ele está ouvindo, né? Então, a gente precisa ter uma certa compreensão, né?
dessa situação para a gente saber que a Bíblia fala como crerão se nunca ouviram. Sim, sim. Então eles precisam ouvir também a palavra. Sim. E a gente já conversou sobre tudo aqui, mas eu preciso encerrar. E eu deixei a cereja do bolo pro final, né? Porque nós estamos falando sobre histórias que transformam e talvez a sua história vai transformar a vida de alguma pessoa hoje que está assistindo esse vídeo. Pode ser pela TV, pelo celular. Talvez essa pessoa está assistindo você daqui 15 anos. Você tem noção disso? Sim. Né? Isso vai ficar gravado. Agora... E eu costumo brincar assim, fala aí para as próximas gerações. E depois que você experimenta tudo isso, talvez você tenha mais bagagem para dizer algumas coisas, talvez para alguém que está começando agora. Sim. Você como mãe, como família, o que você diria para uma pessoa, para uma mãe, para um pai, né, juntos, ou talvez alguém que está começando isso sozinho, que está começando essa jornada agora com seu filho, e você gostaria de ter escutado lá no início, e que você hoje pensa assim, não, hoje eu consigo dizer isso para essa pessoa, a fim de aconselhá-la, de encorajá-la e de ajudá-la, né, através da sua história. Sim. Uma coisa que eu ouvi, mas a gente às vezes não acredita, né? Mas primeira coisa, vai dar tudo certo. Pode ficar tranquilo que vai dar tudo certo. Né? Seu filho não é incapaz. A gente tem que pensar, a primeira coisa é isso. Segunda coisa que eu quis muito que acontecesse comigo era conhecer famílias que já passavam por essa situação. Então a Natália, a psicóloga, ela falava com a gente assim, não, tem paciente que já fez o Enem, passou, entrou na faculdade de medicina, outro entrou na faculdade de direito, e aí você ficava assim, mas eu quero conhecer. Só que por questões de sigilo, né, ela não poderia me conectar a essa pessoa. Mas essa questão das pessoas que já passaram por isso, falarem, se mostrarem que as coisas não são tão medonhas como muitas vezes aparece na internet, que não, tem esperança, sabe? Uhum. Vai dar tudo certo. Então, eu queria muito ter conhecido autistas adolescentes, adultos, na época que eu descobri. Hoje eu conheço. Mas, naquela época, eu queria muito ter conhecido para me deixar mais tranquila, né? Então, assim, hoje eu tento fazer o contrário, né? Chegar perto das pessoas, pode ficar tranquila, se precisar de alguma coisa, eu tô aqui para te dar um suporte, né? A gente senta para conversar, vai ter hora que você vai falar assim, meu Deus, é difícil, vou desistir, mas pega firme que vai dar certo. Amém. Muito obrigado por você ter vindo. Espero que a sua história possa transformar a vida de muitas pessoas. E que elas tenham essa convicção, né? Vai dar certo. No final, se a gente depender da graça do Senhor e do amor dele, vai dar tudo certo. Então, que Deus abençoe sua vida, a vida do Keké, do Davi e do André. Amém. Né? Que Deus abençoe a família de vocês. Eu que agradeço, né, a oportunidade de ter vindo falar um pouco, né, da minha experiência. E espero, né, que as pessoas possam entender, tanto as que não passam por essa situação, possam entender, né, que existe sim toda uma dificuldade por trás, e as pessoas que estão entrando nesse mundo, né, saibam que existem pessoas para socorrer e para ajudar nesse momento. Sim, amém. E você que acompanhou a gente até aqui, se você precisa de ajuda nesse sentido, se você quer conhecer mais um pouco sobre a história da Rebeca, ou se você precisa de algum conselho, de alguém para caminhar com você, você pode entrar em contato no número que vai aparecer para você. Você pode enviar uma mensagem e dizer que você veio através do nosso programa. E a partir dali, nós vamos tentar te ajudar, ou pelo menos te encaminhar para uma ajuda, caso você esteja aí se sentindo sozinha ou sozinho e precisando de uma orientação nesse sentido. E que Deus te abençoe, que Deus também fortaleça a sua vida, e nos vemos no nosso próximo programa. Até lá e um grande abraço.
Você deseja entrar em contato conosco, nos enviar uma pergunta ou até mesmo seu pedido de oração? Basta enviar uma mensagem para o número de WhatsApp que está aparecendo na sua tela. Você também pode nos fazer uma visita e acompanhar as nossas atividades através das nossas redes sociais.